Tá, então aqui só rapidinho, né? Já estão, tem esses 3 vídeos aqui, tá? Das 3 últimas aulas, né? E a última aula eu falei sobre arquitetura, né? Arquitetura do Renascimento e também de outros artistas, né? Como o Rafael Sanzio. Então, vamos voltar aqui. E aí o vídeo já está aí, tá? Então vamos para lá, deixa eu parar essa apresentação, começar outra. Lá. Ali, vamos aqui. Então vamos aqui. Bem, o Renascimento, né? Tá todo mundo vendo aí? Tô sim. Sim. O Renascimento é um período longo da história, né? Se considera o século o século XV e o século XVI. Então são praticamente 2 séculos, né? Em que muita coisa vai acontecer. No século XV lá, o chamado Quattrocento, né? Os 400, os 1400, né? A Renascença se confunde ainda com o Gótico. Quando chega lá no final do século XV, lá no final dos 1400, no começo do século XVI, 1500, aí vamos dizer, a Alta Renascença. E com a Alta Renascença, o que é? O ilusionismo pictórico, ele chega, vamos dizer, à sua completude, a base técnica para o ilusionismo pictórico, e isso é tão revolucionário, é tão extraordinário, né? Que a pintura, os pintores, deixam de ser artistas mecânicos servis para ser artistas liberais e, junto com eles, os escultores e os arquitetos, né? E a grande sensação é a pintura, essa pintura ilusionista que surge ainda no século... As origens é lá pelos 1300, no século XIV, no século XV, ela vai no final, vamos dizer, no começo do século XVI, todas as condições, tudo, vamos dizer, já se torna, vai se difundindo, né? E que envolve vários aspectos, né? Então, o Alto Renascimento digamos, o aparecimento do ilusionismo pictórico, que vai desafiar a escultura, vai revolucionar a comunicação. Isso coincide, né, com o Renascimento, uma época de descoberta, uma época de novas riquezas, novos meios de comunicação, né, as vias marítimas descobertas, o aumento das cidades, do intercâmbio, né, surge um novo tipo de arquitetura, né? Então abre-se um novo tempo em que a função da arte, que até então, olha, eu falei muito sobre a função da arte, que era, essencialmente, a demanda vinha da religião, né? Ou do palácio, a encomenda e o controle sobre a produção, sobre a tradição, não é? Era, vamos dizer, muito estrito e natural, não é? Porque a finalidade era essencialmente contar as histórias através de imagens e serviam
para educação coletiva na igreja, como uma ilustração, não é? Daquilo que se ensinava falando, através da fala, através da leitura em voz alta. Mas aí, com o quadro, essa cultura ela vai se alterar, porque o quadro é portátil, ele pode levar para lugares diferentes, né? A vida urbana também vai se alterar, os palácios, né? O Palácio Renascentista, na vez passada eu falei muito sobre isso, né? O Palácio Renascentista vai dar origem a um outro tipo de construção, outro tipo de viver, né? Outro tipo de instituições. Ou seja, vai surgir uma outra demanda a partir do ilusionismo, a partir do Renascimento, para a arte, né? Em que é a demanda do quadro. Não é vamos construir lá o templo, que aí vai entrar lá a pintura na parede. Né? Vamos construir lá o palácio, aí a parede vai ser pintada, vai ter escultura, o próprio arquiteto já imaginava, bolava, agora vai surgir a demanda pelo quadro, como vai surgir também a demanda pela escultura. E também vai surgir a demanda individual, não é? Do palácio, do palacete, da residência de verão. Né? Então, surge o artista individual que vai atender a uma demanda que às vezes é coletiva, digamos, é institucional, mas que é também, digamos, individual. E então isso, vamos dizer, expande, né? E aí isso essa nova demanda, esse novo poder do artista, né? A arte vai deixar de ser estritamente religiosa, ela vai ficar cada vez mais próxima da vida humana, né? Ah, além de que vai criar novos gêneros de arte, novas formas, novos gêneros. Né? Antes é sempre história, história sagrada, história política, né? Sempre, vamos dizer, o passado da coisa. Aí vai surgir a natureza morta, a paisagem, né? O, a, a cena popular, né? Esse desvinculamento do sagrado. Esse desvinculamento do sagrado, né? Ele vai se manifestar, primeiramente, através do ilusionismo. Né? Então, aqui, depois dessa fase da alta renascença, que é o começo do século XVI, até mais, digamos, até mais ou menos 1520, que é a época do Da Vinci, é a época do Rafael Sanzio, é a época do Miguel Ângelo, né? Dessa arte clássica. Depois vem uma outra geração de artistas, né? Já com outras demandas, e que vão se afastar do classicismo, desse ideal clássico, porque, através do ilusionismo, né, eles vão buscar cada vez mais mostrar as cenas com emoção, com movimento. Né? Então, aqui é a Potormo, né, que é um pintor maneirista italiano, né? Então, isso daqui é uma descida da cruz, né? É uma Maria, é toda uma interpretação pessoal, né? Em que o atrativo está no movimento, né? Ainda tem, as figuras são idealizadas ainda, as virgens, tudo, vamos dizer, idealizado, mas aí já começa a mostrar emoção, o querer mostrar movimento, ação, né? O, é, a, conseguir, através, não é, de uma criação assim do espaço,
né? Utilizando aqui as ferramentas, né? Os instrumentos do ilusionismo, que é o desenho em perspectiva científica, 3D, né? A cor local, mas isso, não é? Para mostrar contar uma história, né? De uma forma em que várias coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Em que você tem a profundidade, a distância, mas você tem também, né, essas visões simultâneas de vários espaços em que ele imagina aqui uma arquitetura com uma escada, né? Até, vamos dizer, para projetar, imaginar esse tipo de escada, é porque, né, aí você já tem um método que é um método acadêmico, que vai até o século XIX, que é o estudo da forma pelo desenho, através do desenho de observação, né, e o colorido pela cor local, a cor que imita a cor da natureza, né? Então, a cor que imita o cimento, a cor que imita a terra, o céu, né? a pedra, a cor da pele, etc. E tal, né? E repare, né? Essa intenção de mostrar o movimento, dinâmica, né? Tornar a imagem mais fascinante, mais, vamos dizer, ilusionista, né? Isso vai levar, né, ao maneirismo, a um afastamento do classicismo da época da Alta Renascença, do classicismo do Da Vinci, do classicismo do Tiziano, do classicismo desses artistas dessa geração da Alta Renascença, né? Do Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, que viveu muito tempo, vai viver lá, né? Na escultura dele, ele vai ser também maneirista, e tem uma produção de escultura maneirista, né? Então, aqui é Veronese, né? É um grande artista, a imagem aqui, a reprodução é um pouco ruim, né, o tamanho, mas então, né, repare aqui, é uma arquitetura fantástica, né? É toda uma representação, é uma coisa teatral, né? É movimento, as roupas, não e se aproxima, né? Humaniza. Esse humanismo que acontece na arte, né? O, o, é, tem a ver muito com o desenvolvimento das universidades e o estudo da filosofia grega, que é chamado humanista. O humanismo é a filosofia grega, greco-romana, né? Então, o desenvolvimento das universidades, o estudo dos filósofos, né? E aqui temos o ilusionismo perfeito, o ilusionismo do espaço, né? Mas é só comparar, por exemplo, a Anunciação do Da Vinci com a que é do Veronese, né? Aqui o anjo está voando, né? Tem a pomba do Espírito Santo que está, e ela está se mexendo, ela está, né? Isso daqui é um. E nesta obra aqui, né, que é uma Santa Ceia. Está aqui Jesus, bem no centro. Né? Então, o artista, né, essa liberdade que o pintor, por causa do ilusionismo, conquista, ele vai fazer uma Santa Ceia. Isso era uma encomenda. Encomenda, eu acho que é para um refeitório de uma ordem religiosa. Né? A religião com o Renascimento, a religião católica, né, vai adquirir um poder, né, vai ser muito investido em Roma vai se criar a
a Basílica de São Pedro, né? Que é um dos marcos do Renascimento e da arquitetura renascentista, as cidades Florença, a Veneza, Pisa, muitas cidades, vamos dizer, têm um desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento econômico é tanto da nobreza da igreja, na hierarquia, né? Na hierarquia superior, só os nobres, os filhos da aristocracia, ou dos comerciantes, dos mercadores, né? Surge uma nova riqueza, uma nova classe, que vão ser os mercadores, os banqueiros, né? O mais famoso deles é Médici, de Florença, que foi quem patrocinou Miguel Ângelo e outros, e essas famílias muito ricas que nomeavam os cardeais, os papas, os Médici tiveram papa e tal, né? Então você tem aqui uma Santa Ceia que é a representação, vamos dizer, a história de Jesus, da Santa Ceia de Jesus, da Ceia de Jesus, é só um pretexto para mostrar, na verdade, um palácio renascentista, uma festa renascentista, um banquete renascentista, com as pessoas vestidas à moda da época. Né? Quer dizer, então, aqui com o maneirismo, né, esse afastamento do classicismo, né, pelo movimento, pelas coisas, é também uma aproximação da vida, da vida humana, né, da vida social comum. Né? Este quadro aqui, isso daqui é enorme, né, imenso. Eu acho que é 7 metros e tanto, outro de comprimento, esse daqui também. Esse daqui, na época, surgiu no final da Idade Média, né, a Inquisição. Aqui o Veronês teve problema com a Inquisição, porque isso daqui também era uma Santa Ceia encomendada, em que os padres ficaram incomodados, porque, apesar de Jesus estar aqui no centro, aqui essa arquitetura fantástica, não é? Onde acontece o banquete, que seria a ceia, foi transformada num super banquete, né? Você tem aqui na frente um personagem principal, que parece que tudo indica era um autorretrato do próprio artista. Né? Com elementos, como aqui tem um cara com um pano na mão, parece que o pano tem sangue, tem todos uns elementos assim que você pode descobrir. Aqui tem um neguinho, aqui é um anão, quer dizer, tudo, vamos dizer, ele mostra a Santa Ceia num banquete, numa corte de um príncipe da época. Né? Então, isso, vamos dizer, foi considerado blasfêmia heresia. Ele foi questionado e ele, muito inteligente, o que ele fez? Ele apenas trocou o nome do quadro. Ao invés de ser Santa Ceia, para ser o banquete na casa de Levi. É um banquete também que está na história dos evangelhos, né? Jesus, lá na casa de Levi, participou de um banquete, então ficou. E esse quadro está aí. É um painel. Isso daqui está cobrindo por cima, isso daqui é a pintura, isso daqui que é pintura, né? Tudo aqui é pintura, tudo aqui ilusionismo, de verdade. Mas aqui é realmente a moldura, né? É uma tela que sofreu um incêndio, salvaram assim, numa guerra, milagrosamente, porque era tela, cortaram e puderam, já foi restaurado e tal. Aqui Tintoretto, né? Então, aqui um grande pintor maneirista, o Tintoretto, e é uma história da Bíblia, é uma história do Evangelho, está aqui Jesus, né? Está aqui os apóstolos, aqui eu não sei quem que está apresentando, tem que saber, pelo título a gente vê com a história. Né?
Mas o que interessa aqui, né, visualmente, essa arquitetura fantástica, né, essas colunas, esse interior, né, essas abóbadas, esse horizonte, né, esse espaço, essa espacialidade, e você tem, né, uma cena apresentada como para dar toda a ideia de movimento, assim, no instante, né? Ela está falando aqui, você vê pelos gestos, né, que há um diálogo, nessa aqui está se afastando, tudo, vamos dizer, tem, e sai inteiramente da centralidade, né? Aqui a gente tem ainda essa coisa bem central, simétrica, né? Aqui não, aqui o olhar é levado para cá, né? Para lá, para esse fundo. O fundo, isso porque é toda uma questão de construção. Está construído, aqui a gente tem uma diagonal, né? São as diagonais que levam aqui lá para o horizonte, né? Que é o ponto de fuga. Né? Isso daqui é um método de construção, isso foi construído, né, a partir dessa linha do horizonte, com pontos de fuga daqui, um ponto de fuga central, ele escolheu, né? E o artista, então, né, ele é que, como ele mostra a cena, ele passa a ter um poder enorme de interpretação, ao mesmo tempo que humaniza, né? Então, aqui uma ceia, eu não sei se é a Santa Ceia, mas é uma ceia também de Jesus, né? Isso era encomendado para refeitórios, né? Nessa altura, né, a, a igreja, né, os, os conventos, tanto masculinos como os femininos, eles eram uma alternativa, né, de vida para os deserdados, né? Os que não tinham direito à herança, né? Então o rei tinha muitos filhos lá, o primeiro ia ser o sucessor, o segundo ia ficar não sei com o quê, né? Se para o último não sobrava nada, ele ia para a igreja. A igreja tinha lá suas terras, né? Tinha lá a coisa. Como também a filha, se a filha era casada e tal, não ia lá para. Né? Menina, criança abandonada era levada para os conventos, eles colocavam lá. Os conventos tinham até uma cestinha, tinha um lugar lá, um negócio, deixar a criança abandonada, né? Bem, repare aqui, né? Então, aqui a gente tem um banquete, né? É um banquete, não aquele palácio suntuoso, talvez até, vamos dizer, mais imaginário do Veronese, é um palácio, uma casa grande, não é? O, é, a, é, talvez, digamos, mais de acordo com a realidade, em que a gente vê uma cena, né, daqui Jesus, é claro, pela auréola. Essa auréola vem lá do budismo, né? A imagem do Buda, a criação da imagem do Buda, que vai criar a auréola, que aí o, o catolicismo, os artistas também vão adotar, para destacar. Né? Então, e isso, não é? Já é também o que se chama de pintura de gênero. Né? A pintura de gênero é essa pintura em que o interesse não é mais o fato histórico. Aqui, vamos dizer, ainda tem o fato histórico, né? O fato histórico religioso. Mitológico, né? Quer dizer, se tem relatos, né? Então, vamos dizer, de relatos da tradição, então, relato tem a história de Cristo. Mas o grande interesse não é apenas a história, o grande interesse é que está no que a gente pode ver aqui no quadro, né? Através do ilusionismo. A gente vê como é que a construção, as janelas ficavam em cima, as portas, as pessoas como estavam vestidas, os utensílios,
né? A iluminação, como é que era o teto, né? Aqui, né, estão servindo o vinho. Então, as roupas, não é? As roupas são das pessoas da época, os movimentos. Então, a pintura de gênero é essa pintura que vai surgir, né, os vários gêneros, além da pintura religiosa e histórica, né? E aí, com o desenvolvimento das academias, que vai ser principalmente a partir do século XVII, que é com o Barroco, né? o artista vai se formar nas academias, né? O pintor, o escultor, o gravador, porque isso é também o tempo, o livro impresso, e com o livro impresso a gravura, né? O arquiteto, também na academia, e o que a academia mais vai valorizar vai ser o quadro histórico e religioso, que é a grande arte sacra ou a grande arte palaciana, né? Encomendada pela cúpula da igreja ou pelos bispos, pelo Papa ou pelos príncipes, né? Os nobres. Mas a pintura de gênero ela vai se desenvolver principalmente nos países protestantes. Um dos textos que eu mandei para vocês, aliás, eu mandei dois, né? Eu mandei um sobre o Martinho Lutero e o outro sobre o Calvino. Mandei um texto sobre Aristóteles, né? E o Martinho Lutero foi quem começou, ele era um monge, ele vai começar a reforma, né? Uma revolta contra a Igreja Católica e vai criar um novo cristianismo, que é seguido por outros, não é? Vão ser os evangélicos. Então, primeiro é Lutero, na Alemanha, Calvino, que vai ser na França, na Suíça, né? E vão surgir outros. O rei da Inglaterra, por interesses políticos, vai criar uma outra igreja anglicana, e esse novo cristianismo da Reforma, né? Ele é contra o uso de imagens nas igrejas, apesar de que eles continuam usando os templos, luteranos, por exemplo, continuam e até constroem igrejas luteranas com imagens e tal, mas essa concorrência entre os protestantes e os católicos vai criar, assim como os protestantes criaram a reforma, os católicos vão criar a chamada contra-reforma. Eles vão investir muito nas igrejas, na arte religiosa, né? Utilizando o ilusionismo, principalmente a pintura, o ilusionismo, né? Para atrair os fiéis. Isso numa realidade em que a grande maioria da população, a quase totalidade, ricos ou pobres, era analfabeta, e ninguém precisava ter o trabalho de aprender a ler, escrever e pensar, né? Então, isso era, vamos dizer, uma coisa restrita realmente a uma elite, e que aumenta, isso vai se alterar por causa do livro impresso, né? Do desenvolvimento do livro impresso, junto com a gravura, as imagens, né? E o desenho e a pintura vão ter novas funções sempre ligadas a essas possibilidades ou potencialidades que o ilusionismo pictórico trouxe, né? Que é essa de, né, através da forma, através do desenho, mostrar claramente espaços, né? Espaços como visto de um determinado ponto de vista, né? Registrar a forma das coisas, né?
em que a cor, digamos, por prazer, por ilusionismo, é muito importante, a cor local, né? Com questões de luz e tal. Mas eu quero destacar, né, que o domínio do desenho de observação, que possibilita de observação com as leis da perspectiva do Brunelleschi, né? Eu mandei uma história da perspectiva também para vocês, né? O que é perspectiva? Isso, o desenho, né? Ele vai servir a imagem, através do desenho, através da forma, né? Vai servir de um conhecimento de espaço e de coisas que estão distantes, né? Além de que vai servir, né, a isso, vamos dizer, a possibilitar uma história ser contada através de uma cena, né, em que se vê. Então, repare isso daqui. Isso daqui é um milagre lá de São Marco, né? Então, aqui Jesus aparece, aqui isso daqui são túmulos. Então, eles estão tirando o corpo, né? E aqui está o corpo estendido, o corpo morto, né? Aqui está outro chorando. Tá? Então, você tem toda uma cena. Né? Estão utilizando os recursos criados pelo Renascimento, como, por exemplo, esse grande contraste, né, da sombra com a parte iluminada, a parte do espaço em sombra, a parte iluminada. Isso já vem, né, da Alta Renascença. A gente já tem isso no Da Vinci, no Tiziano, né? Então, vamos dizer, esses recursos, né? Mas uma coisa que não tem no período precedente, que é esse movimento e esse apresentar como a gente estamos vendo, digamos, a situação. A gente entra na cena, né? Ou seja, o ilusionismo é levado a um grau muito maior através do movimento, da agitação, do sofrimento das figuras, né? Aqui é o santo visitando os doentes. Aqui, né, é uma história, uma história aí de um milagre e tal, mas, né, a gente vê o homem voando, a multidão, os movimentos, não é? Então, isso é o maneirismo, que é uma transição, ou o começo do barroco. Né? O barroco vai ser uma ênfase exatamente em trazer para a cena, né, o máximo de movimento e também de realismo, inclusive utilizando atores e reproduzindo, né, digamos, a forma reconhecida desses atores, desses modelos, né, na obra, o que vai criar um conflito, né, como vai acontecer lá, alguns conflitos vai acontecer, por exemplo, com Caravaggio. Caravaggio é encomendado para fazer quadro religioso, ele vai usar como modelo da Virgem uma prostituta conhecida da rua, muito bonita, né? Mas as pessoas reconheceram, e outras coisas. E aqui um outro maneirista, que é o Greco, que é um pintor grego que foi para a Itália e acabou se estabelecendo em Toledo. É um pintor que tem muita influência ao longo da história, inclusive vai ter influência na arte moderna, né? Tem influência no Picasso, inclusive uma obra fundamental do modernismo, né, do cubismo, que é a Demoiselle d'Avignon, tem influência, em que
para alcançar o máximo assim de movimento, de emoção, né, ele se afasta, digamos, do realismo, né, para ter uma grande carga de espiritualidade, né? Então, ele se afasta assim, das proporções, né? O céu a, o, transmite emoção, movimento, mas não é uma coisa, vamos dizer, um céu transparente, é um céu. A, a forma, né? A forma alongada, é uma forma, não é tão naturalista, né? Mas ele tem uma importância enorme, inclusive, o Greco, ele vai ser ele criou a primeira pintura assim, de paisagem, pura paisagem na arte ocidental. Tem uma visão de Toledo, né? Ele viveu Toledo. Toledo é uma cidade incrível, na Andaluzia, na Espanha, né? É uma cidade medieval conservada. Eu tive a felicidade de conhecer, fazer um tour turístico pela Andaluzia. É, a, o, e isso daqui já faz parte dessa estratégia da contra-reforma, né? Aqui ele se afasta, digamos, dos campos, mas ele domina perfeitamente, né, o ilusionismo. E qual é? O movimento das figuras, né, as expressões das figuras, né, os olhares. E reparem, né, aqui, por exemplo, aqui tem uma figura com uma armadura ao lado de Cristo. Né? Então, é uma história de Cristo, as pessoas. Mas isso daqui é um encomendante, então ele aparece no quadro. Né? E é um retrato. Né? Ele está ao lado do cristianismo. Né? Ou seja, com a Contra-Reforma, a arte passa a ter também um sentido político, de propaganda. Né? Isso é toda uma visão política. Isso daqui é um quadro fantástico, que é a primeira paisagem da história da arte ocidental. Só pura paisagem. É uma imagem de Toledo, né? Toledo com as suas muralhas, né? A tempestade é uma tempestade sobre Toledo, né? Os campos. E isso, né? É o ilusionismo pictórico. Aqui a gente tem tudo ilusionismo, né? O ilusionismo, eu quero destacar, não tem nada a ver com realismo. Aproxima, vamos dizer, a experiência do ícone, da experiência que a gente tem com a realidade. Mas nada disso é para mostrar a realidade. É baseado na observação da realidade, em grande parte inventado, né? Mas isso vai abrir, né, as mentes, vai abrir o pensamento, para a observação do mundo. Isso vai dar origem a uma nova ciência, a ciência baseada na observação, na experimentação, né? Vai surgir uma nova matemática, com a geometria de Descartes, né? A mecânica. Isso aqui é um dos quadros mais famosos dele, que está em Toledo, e é um quadro apaixonante porque isso daqui é uma encomenda para uma igreja que seria para comemorar um como é que chama isso? O sepultamento do duque ou do conde que está aqui sendo sepultado. Bem, isso foi 200 anos depois da morte desse conde aí, desse duque, o conde. Ele ficou, vamos dizer, na história como um homem que foi muito generoso, muito bom. Então, 200 e tantos anos depois, resolveram fazer aí E ficou a lenda que na hora da morte teria baixado o santo,
Né? O... Bem, como é que é? Machado do Céu. Certo é que ele, vamos dizer, ele foi o Conde de Orgaz, se eu não me engano. Ele foi receber encomenda de fazer para a igreja a comemoração desse enterro milagroso do Conde de Orgaz. Como isso daqui foi encomendado lá pelos homens nobres, então todo mundo ia aparecer retratado ali, né? O, então, ele criou toda uma cena em que ele retratou todos os homens importantes, ele inclusive. Aqui, o conde sendo enterrado pelos dois santos que teriam aparecido e que se identifica pelo simbolismo das roupas. Um, se eu não me engano, é Santo Estevão, que é o primeiro santo mártir da igreja, não sei o quê. Esse garotinho aqui que está apresentando como poeta é o retrato do filho dele. Ele próprio está aqui no meio, não sei se é este ou é este daqui, mas uma das figuras é o próprio pintor, né? Ele usou a mulher dele como modelo para fazer aqui a Virgem. Então, você tem aqui o enterro, as pessoas importantes enterrando, no momento é, do sepultamento, em que acontece o milagre, né? O milagre possível por causa aqui da Virgem Maria, que intercede junto a Jesus Deus, né? Lá no Coida, e aqui tem, então tem toda uma história, toda como, né? Digamos, é um filmezinho concentrado com os recursos do ilusionismo, de uma forma que não é para mostrar o real, mas através do ilusionismo, né, a visão é sempre isso, é sempre uma interpretação. Né? É por isso que o animal não vê como a gente, não tem um olhar educado. Né? E as pessoas também podem não ter. A educação do olhar é uma coisa fundamental. Tem muita gente culta e que são os tapados, os cegos, porque não tem educação visual. Né? Aliás, isso é um problema também aqui no Brasil. A educação visual é muito fraca ainda. No Rio é melhor do que em São Paulo, do que em outros lugares, em outros estados. Né? Mas mesmo aqui, um dos sinais vamos dizer, a condição da nossa Escola de Belas Artes. Né? Isso daqui é com um maneirismo, né? E aqui, por exemplo, né, ele se afasta totalmente da arte clássica, das proporções clássicas, né? Para dar ênfase ao movimento, à espiritualidade, né? A história que ele está contando. Então, as figuras, não é? Ele tem uma liberdade assim, os modelos não são mais aquele modelo, totalmente se afasta, o que encontrou muita crítica. E os maneiristas, até o século XX, eram, assim, geralmente era uma crítica negativa, porque se considerava o classicismo da alta renascença como, vamos dizer, o ponto, o ápice, o padrão de qualidade. Então, o que se afastava daquilo era visto com censura. Né? Então, aqui eu estou mostrando, né, os maneiristas que trabalham como os artistas clássicos, né, a partir de encomendas, principalmente religiosas, né, em que eles introduzem um elemento mundano, religiosas ou mitológicas, né, em que eles introduzem, através da imaginação, todo um elemento mundano para dar movimento, a emoção. Né? Isso vai ser o começo do Barroco, que o Barroco vai se caracterizar por isso, por movimento, emoção e uma coisa que vai ser, vamos dizer, a exacerbação da luminosidade. E, ao mesmo tempo, né, no século
XVI, surge o que vai ser chamado de pintura de gênero, que não é uma pintura ligada à história, nem ao mito, né? Não é um relato histórico da tradição. Né? E essa pintura de gênero ela se desenvolve principalmente nos países ao norte da Itália, né? Nos países germânicos, onde vai ter sucesso a reforma protestante, principalmente nos países protestantes. Aqui é Bosch, vocês provavelmente já conhecem alguma coisa de Bosch, né? Que é um artista católico, né? Mas que vai usar o ilusionismo, né, para representar, né, a criação do mundo, o paraíso, a terra e o inferno. Né? Ele vai mostrar digamos, os pecados humanos. Né? Isso através de imagens que são incríveis, são extraordinárias, né? Como no século XX vai surgir o surrealismo, né? Já pode dizer que isso é surrealista, né? Então, né, repare aqui essa figura, o corpo é como um ovo, né? Dentro do ovo é como se fosse uma casa, né? As pernas é como se fossem a árvore, e tem um rosto, né? Que tem um chapéu, que tem figuras. Né? Aqui as figuras, né? Aqui é o mais o claro, né? Mas tem uma imaginação, né? Por exemplo, aqui essa fonte, né? Os animais mesmo, os animais são meio imaginados, né? Porque, por exemplo, elefante era difícil de conhecer lá, né? Ou girafa, a girafa não é exatamente assim, é um pouco parecida, né? Mas era o que ele podia imaginar. Então, vamos dizer assim, a pintura de gênero, a gente tem aqui uma que libera, vamos dizer, totalmente a imaginação do artista, a imaginação visual, né? É uma criação visual incrível, né? Isso tem uma função moral, né? Isso daqui ele está mostrando a criação, né? Aqui é o chamado Jardim das Delícias, né? E aqui então é toda uma fantasia, né, de prazeres, aqui mergulhando com a perna para cima, com grupos mexendo, dançando, né, usa o ilusionismo, né, a profundidade, a cor, embora aqui, de uma forma, muito simples, em que a perspectiva científica não é essencial. Né? Aqui é mais, vamos dizer, a noção de distância, o que está mais próximo, porque tudo é paisagem também, né? O que está mais próximo é maior, o que está mais distante é menor, e para cima, para baixo, que está mais próximo, para cima, que está mais distante. Né? Então, vamos dizer, é bem coerente, sobretudo a cor local, né? Como ele utiliza a cor. Né? Isso aqui é um detalhe ali do Jardim das Delícias. Né? Aqui um detalhe menor ainda, né? Quer dizer, uma ampliação maior, de um detalhe bem pequeno, né? Em que isso vai ser, né? Agora, isso é muito importante, porque isso é uma característica da nova arte do desenho 3D, do ilusionismo pictórico, que começa com o Renascimento, né? Que é a liberdade de criação do artista. Né? Um egípcio jamais faria um negócio desse, porque não
não havia possibilidade de um artista poder utilizar a forma, a cor desse jeito, né? Ele era encarregado de fazer certas coisas dentro daquilo. O artista grego também jamais faria, porque ele estava comprometido com a representação de uma determinada história, né? E também porque essas encomendas individuais e também a possibilidade do artista trabalhar sozinho, isso não existia, né? Então, isso daqui existe. O Bosch era de uma região que eu acho hoje é a Bélgica, a Holanda, por ali, né? Os Países Baixos, e que na época pertencia à Espanha. Então, a maior parte das obras dele estão na Espanha, em Madrid, no Louvre, essas obras, né? Que são de caráter religioso, mas com uma liberdade do artista, né? De expressar pensamento, né? O, a, aqui é um outro, aqui é uma outra, é um tríptico, né? É que também sempre tem aqui o paraíso, né? A expulsão do paraíso, aqui a, a, a vida, né? Dos pecados, e aqui a condenação do inferno, né? Aqui é um detalhe, a condenação do inferno. Bem, isso daí é para vocês conhecerem, né? E isso a gente sempre conhece, vê de novo, reconhece, é fascinante. São tantas coisas. E aqui, é claro, né? A grande atração disso é o ilusionismo pictórico, né? O, mas aqui com Bosch a gente já ilustra também, né, o método do desenho, o estudo em desenho, o domínio do desenho, da forma, né? A gravura, né, já o começo da gravura, aqui, né, são desenhos, são estudos, desenhos. E aqui uma coisa importante, um artista importantíssima, que é o Bruegel. Peter Bruegel, o velho. É porque tem Peter Bruegel novo, que é o filho dele, com o mesmo nome, que também é pintor, e que, aliás, viveu de fazer os mesmos quadros do pai. Ele aprendeu com o pai. Então, vocês vão encontrar. Aliás, aí no AVA tem um link para um site da Hungria em que vocês vão encontrar as obras desses artistas todos aqui, de História da Arte 2, e muitos mais ainda, né? Mas então vamos ver aqui o Peter Bruegel e a pintura de gênero. Isso daqui não é uma pintura histórica, né? O que é que mostra essa pintura? Essa pintura mostra um aspecto de uma cidade da época, né? Uma cidade dessa época medieval, começo da Renascença. Aqui o prédio já é meio Renascença, né? Mas esse arco aqui ainda é da arquitetura gótica. Você tem, digamos, uma paisagem urbana, está aqui uma rua, né? Que está aqui a escada, isso foi feito com base na observação, né? Muito desenho de observação. O ilusionismo espacial é perfeito, a perspectiva, ele conhece, usa as leis da perspectiva, do Brunelleschi, né? Está aqui, né? O ponto de fuga. Opa. E qual é a importância? O que, que ela mostra? O que, que isso mostra? Né? Isso daí é uma novidade. Mostra o que seria, digamos, uma cena nesse local, num determinado dia, que são as crianças brincando, jogos infantis. Não é que isso acontecesse, mas ele colocou aqui todos os jogos infantis que existiam na época, que as crianças brincavam na rua, né?
Vocês já são de uma geração e nascendo no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro já não brinca na rua, não dá, né? A rua não é um lugar mais de brincar, no máximo uma pracinha. Mas antes, e na cidade pequena, a rua é um lugar de brinquedo, de brincar. Então aqui você tem. Isso hoje em dia tem um valor sociológico, né, histórico incrível, de saber como é que era. Vamos aumentar aqui um pouco para ver o, o tamanho, né? Assim, para reparar. Aqui vários tipos de jogos, jogo com a roda, né? Então, é, aqui junto com barril, aqui jogar aqui eu montando outro, e tem vários, né? Tem o plantar bananeira, etc, etc. O, aqui uma outra obra do Bruegel, né? Em que o Bruegel já é de um país protestante, né? Ah, em que aqui é um quadro religioso, é a, é a, é Cristo carregando a cruz, só que o Cristo está aqui. E aqui, no primeiro plano, na frente, de destaque, está a Virgem sendo consolada, né? A mulher chorando. Isso aqui é a Virgem, né? A mãe, o sofrimento da Virgem, né? Então, a Pietà, lá do Miguel Ângelo, né? Que é e aqui a Virgem acompanhando, mas ele mostra esse processo da crucificação, né, como uma cena local, né, como eram é como se ele tivesse atravessando uma terra local, a paisagem local, o local, né, o, é, um, para um ponto, né? Então, a pintura de gênero, ela vai. Aqui o mais importante não é nem o drama, mas é a paisagem local. Né? Eu estou quase chegando uma hora, né? E eu vou terminar já por aqui, que eu sei que vocês têm outras horas. Então, a pintura de gênero ela vai trazer outros assuntos para a arte, como por exemplo aqui, que é a colheita no verão. Né? Ele tem toda uma série de obras do verão, a colheita, do outono, né? Em que você tem a paisagem local e as pessoas como eram elas no local. Tá? Então a gente para por aqui por causa do tempo. Vamos parar aqui a interromper a gravação.